车门将会打开。Next station, Namchong. Ao longo de todo o século XIX, o Império Britânico expandia sua área de atuação, buscando recursos naturais para alimentar suas fábricas da Segunda Revolução Industrial. A Inglaterra expandia sua área de influência sobre África, Ásia, Oceania, sendo dona de praticamente toda a Índia. Um dos principais objetivos do Império Britânico era conquistar a China. O Império Chinês, fechado até então, resistia violentamente às incursões britânicas, realizando apenas trocas comerciais, fornecendo matérias-primas para a Inglaterra, que em troca depositavam grandes quantidades de metais preciosos na China. Nessa época, ao sul do Império Manchu, a China possuía algumas ilhas, entre elas a ilha de Hong Kong, que era um dos principais pilares militares na defesa do sul da China em relação tanto aos piratas ou a possíveis invasores do seu império. Já no final do século XIX, a Inglaterra finalmente conseguiria se tornar dona da ilha de Hong Kong. Com forte resistência, obviamente, do Império Chinês, gradativamente o Império Britânico expandia sua área de influência cada vez mais China dentro. Não demorou muito para que os britânicos passassem a expandir sua área de influência um pouco mais ao norte, desejando, obviamente, adentrar o Império Chinês para ampliar suas relações comerciais e, por que não, sua área de influência dentro da Ásia. O fato é que o conflito entre a autoridade britânica e as autoridades chinesas sobre a ilha de Hong Kong se intensificavam cada vez mais. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a China, buscando definitivamente se impor como autoridade máxima na região, exigiu que uma parte da ilha de Hong Kong estivesse sob a autoridade e influência burocrática da China, criando a partir de então a chamada Kowloon City. Essa cidade murada pertenceria efetivamente à China, dentro do Império Britânico em Hong Kong. Enquanto a ilha de Hong Kong praticamente inteira fazia parte do Império Britânico, havia um enclave dentro dessa região. Kowloon City seria um pequeno pedacinho de terra chinês dentro da colônia britânica na Ásia. Essa cidade, cercada por muros, dividia o que era Inglaterra e o que era China. Dessa forma, dentro do Império Britânico em Hong Kong, havia um pequeno território que tecnicamente estava sob a administração chinesa. Dentro dessa cidade, muitos chineses buscavam refúgio, buscavam uma nova vida, buscavam fugir da guerra civil que acontecia na China no período pós-Segunda Guerra Mundial. O problema é que com a mudança de muitos chineses para o pequeno território, a vida dentro da cidade de Kowloon se tornava insalubre. As condições sanitárias eram impossíveis. Problemas de higiene, falta de água encanada, problema de distribuição de energia. Fora que a impossibilidade da expansão horizontal da cidade fazia com que os prédios crescessem vertiginosamente no sentido vertical, se tornando uma verdadeira ilha de concreto dentro do território britânico.
completamente murado, Kowloon City se desenvolvia praticamente à parte da realidade de Hong Kong. A verdade é que os britânicos olhavam Kowloon City com desconfiança. Afinal, mesmo estando sob administração chinesa, por causa da distância do governo central, fazia com que Kowloon City tivesse suas próprias leis, suas próprias regras. Obviamente, dentro de Kowloon City acabaram surgindo grupos alternativos, forças e autoridades paralelas, conhecidas como tríades, responsáveis por atividades ilegais. A prostituição e o tráfico de drogas acabou se disseminando a partir da década de 60 e 70. A insalubridade da vida dentro dos prédios, a falta de água encanada, a dificuldade da distribuição de energia elétrica, a expansão de atividades ilegais, faziam de Kowloon City uma região praticamente sem autoridade externa. Os prédios se tornaram tão altos e tão próximos uns aos outros que era praticamente impossível que a luz do sol alcançasse o chão. Entre os prédios, os estreitos corredores e vielas faziam verdadeiros labirintos, fazendo com que a mobilidade dentro da cidade acontecesse a partir do topo dos prédios ou de um prédio para o outro, entre janelas ou pequenos corredores que eram construídos de maneira quase que artesanal. Conforme o século XX chegava ao fim, a partir de 1980, as autoridades britânicas decidiram dar um fim na cidade de Kowloon. Juntamente com o governo chinês, os britânicos começaram a incentivar que as pessoas saíssem de suas casas. Meio que debaixo dos panos, as famílias eram ressarcidas financeiramente para que pudessem comprar casas fora da cidade de Kowloon. Todo esse processo levaria em torno de 10 anos, resultando na plena demolição da cidade de Kowloon em 1997. Atualmente restam apenas os muros que cercavam os prédios e alguns resquícios e escombros que restaram após a demolição da região.